Doutor Maurício, a eficácia da medicina ortomolecular, que usa antioxidantes, vitaminas, sais minerais, também é questionada pelo Conselho de Medicina. Minha pergunta para o senhor é a seguinte: o que se sabe sobre esse tipo de tratamento, sobre essa prática e como a medicina ortomolecular é vista na área médica? Essa é uma questão de difícil resposta, ou seja, a medicina ortomolecular, ela traz principalmente a parte das vitaminas, dos sais minerais. Entretanto, não há uma comprovação científica e, sobretudo, os exames laboratoriais que são realizados para estabelecer algum déficit dessas vitaminas e desses sais minerais também são muito frágeis de respaldo na literatura científica. Então, na realidade, principalmente nós, né, que seguimos uma linha mais tradicional da medicina, as diretrizes brasileiras, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, das sociedades internacionais de endocrinologia, nós não somos partidários da medicina ortomolecular e dos exames, como por exemplo o exame do fio do cabelo, para que seja daí feito algum tipo de reposição. Então, na realidade, não há, no nosso modo de ver, uma comprovação científica para essas substâncias, onde inclusive também, dentro da linha da medicina anti-envelhecimento, alguns são adeptos de drogas que o Conselho Federal de Medicina finalmente colocou como proibidas de prescrição para essas finalidades, como o caso, por exemplo, de alguns ácidos e, sobretudo, da procaína, né, que eu gostaria de chamar a atenção, que é um anestésico local, um dos primeiros anestésicos locais a serem descobertos na história da medicina e que, de um tempo para cá, começou a ser, então, prescrito para esse fim de rejuvenescimento, o que é totalmente desprovido de respaldo científico. Doutora Meire, a gente já tem uma pergunta de assinantes estão mandando pergunta aqui para a gente, e a primeira é para você. Eu não posso ter esperança de envelhecer melhor, com mais qualidade e viver mais tempo? Gostaria de saber se a minha geração pode sonhar com um processo de envelhecimento menos traumático. É o Carlos Alberto. Pois é, Carlos Alberto, na verdade, os estudos que existem, eles estão muito bem baseados na melhora da qualidade de vida. Melhora da qualidade de vida significa você dormir bem, você praticar atividade física, você se alimentar bem, e com a sua melhora da qualidade de vida, certamente você vai ter uma vida melhor, um envelhecimento, uma velhice mais saudável, e os teus órgãos, a tua aparência externa, como todos os órgãos e o seu organismo, vai ter uma resposta se você se focar a isso. O que eu acho é que nós temos que lembrar que essas substâncias que estão sendo discutidas, elas não são substâncias que a gente diria está proibido, o médico que receitar, ele pode ser cassado ou ter uma advertência. Na verdade, é o mau uso dessas substâncias que está proibido. Então, nós temos, por exemplo, o hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento, se a pessoa necessita fazer uso do hormônio de crescimento, ele pode ser utilizado. Ele não pode ser utilizado como um promissor, como anti-envelhecimento, como melhora, que você vai ter uma melhora nas degenerações crônicas que a velhice causa. A gente não pode prometer isso. O médico está proibido de fazer o mau uso, ou seja, fazer um direcionamento inadequado das substâncias. Isso eu acho que tem que ser muito bem claro. Então, o uso indiscriminado por profissionais que a gente sabe que hoje está rodando aí no nosso dia a dia, é que está proibido. Doutor Maurício, temos pergunta de assinante também para o senhor. Estou utilizando a testosterona bioidêntica há mais de um ano e isso mudou minha vida. Nesse período consegui reduzir minha glicemia, perdi peso, a disposição aumentou. Não poderei mais usá-la? A pergunta é do Marcelo Rodrigues. Esse é um ponto também que causa uma grande confusão, que é a questão dos hormônios bioidênticos. O hormônio bioidêntico nada mais é de que uma substância que é molecularmente, bioquimicamente, idêntica aos hormônios que nós produzimos.
Só que, de um tempo para cá, isso foi colocado como algo de novo, como algo que, na realidade, veio com uma carga de marketing muito grande em cima disso. Eu lembro que desde a minha época de desenvolvimento de tese de mestrado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, isso já tem quase 20 anos, né? Eu fazia uso de um hormônio bioidêntico aos pacientes, ou seja, e ninguém chamava isso de hormônio bioidêntico, ou seja, hormônio bioidêntico na realidade é um hormônio que é molecularmente, bioquimicamente produzido da mesma maneira e concebido sinteticamente da mesma maneira que o hormônio que o próprio ser humano produz, né? Então, na realidade, o que o telespectador quer dizer com hormônio bioidêntico na realidade não é bem assim, ou seja, os hormônios eles existem na indústria farmacêutica, e hormônios esses feitos e concebidos com a mesma base molecular e com a mesma base bioquímica dos hormônios que o próprio ser humano produz. Doutor, mas enfim, ele vai continuar podendo usar ou não com essa proibição? Na realidade, é questão de nomenclatura. Depende, né? Porque... Depende também se ele tiver menos hormônio, estiver fazendo a reposição, provavelmente ele vai poder, mas se tiver geral, não, né? Eu dizer, Luciano, que a reposição hormonal, seja feminina, seja masculina, não é para quem quer fazer, é para quem pode fazer. E, sobretudo, para quem tem indicação para isso. E para quem não tem contraindicação em receber o tratamento. A gente tem mais uma pergunta de assinante aqui, as pessoas participando pelo g1.com.br. Gostaria de saber se, dentre as substâncias presentes nos suplementos, há alguma que desencadeie surtos ou reações indesejáveis quando ingerida com álcool e medicamentos. É a pergunta do Jorge.